O tema de hoje, Fora da Caridade não há salvação, é o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. E por falar em salvação e caridade, espero que vocês me perdoem por chegar em cima da hora, vocês têm essa caridade que vai ajudar a vos salvar. Pronto, eu vou começar com uma quadra de Alta de Souza. Alta de Souza foi uma poetisa brasileira, morreu com 24 anos de tuberculose, em 1900 e muito pouco. Ela disse: nas lutas do dia a dia, caridade é o passaporte para as mansões da alegria que brilham depois da morte. Ela tem o seu nome inspirado numa caravana que percorre o Brasil e já até o exterior percorre, que busca fazer a caridade através da recolha e distribuição de alimentos. Pois bem, segundo Jesus, qual deveria ser o verdadeiro sentido da caridade? Lá na questão número 886 do Livro dos Espíritos, no capítulo das Leis Morais, Kardec pergunta aos espíritos, faz exatamente essa pergunta: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, segundo Jesus? E os espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência para imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Pois bem, 3 palavrinhas-chave nessa resposta. Benevolência, que é a vontade, a disposição para praticar o bem. A indulgência, que é a clemência, que é a misericórdia para com as imperfeições dos outros. E perdão, que é o ato de desculpar as ofensas. Então, observa que em todos esses 3 elementos chaves da resposta, nós encaramos a presença do outro, do próximo. Por quê? Se eu vou praticar o bem, eu vou praticar o bem ao outro. Se eu vou ter indulgência, é para com alguém. E se eu vou perdoar a falta dos outros. Então, nessa resposta, nós estamos vendo claramente a importância do próximo na execução da caridade. No Evangelho de Lucas, no capítulo 10, versículo 25 a 37, nós encontramos a parábola do bom samaritano. E ela inicia com um diálogo rápido entre um doutor da lei que queria tentar Jesus e Jesus. E ele pergunta assim para Jesus: mestre, o que preciso fazer para possuir a vida eterna? Jesus responde: o que é que está escrito na lei? O que é que se lê nela? E o doutor da lei responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu espírito, e a teu próximo como a ti mesmo. Jesus então responde: muito bem, fareis assim e viverás. Mas aí o doutor da lei, muito esperto, pergunta: tá bom, e quem é meu próximo? Então ele fala que havia um viajante que se dirigia de Jerusalém a Jericó, numa estrada deserta, quando é surpreendido por ladrões. Os ladrões despojaram de suas coisas, cobriram de ferimentos e se foram, e ele ficou caído, quase morto. Pois bem, nisso passa um sacerdote e encontra o caído, vê e segue. Depois passa um levita, observa-o da mesma maneira e passa, vai embora. Logo depois, passa um samaritano, vê o homem que fica tocado de compaixão, aproxima-se dele, deita-lhe óleo e vinho nas feridas, pensa as feridas e depois coloca no cavalo e leva até uma hospedaria, cuidando dele. No dia seguinte, tirou 2 denários do bolso e dá ao hospedeiro e diz: trata muito bem deste homem, e tudo que despenderes a mais, eu te pagarei quando regressar. Então, esse homem teve 3 pessoas que passaram por ele. Jesus então pergunta: qual destes 3 te parece ser o próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? E o doutor da lei responde: aquele que usou de misericórdia para com ele. Jesus então fala: então vai e faz o mesmo. Essa parábola tem uma característica muito importante, porque passa por ele um sacerdote e um levita, que são pessoas que supostamente
pela posição, deveriam fazer a caridade e nada fazem. Ao passo que depois passa um samaritano, que é aquele de Samaria, que eram pessoas que não eram bem queridas pelos judeus. E ele sim é que faz a caridade, ou seja, ele é que é o próximo, aquele que supostamente estaria distante dele. Então, para fazer a caridade, basta querermos. E o resumo dessa moral de Jesus? Ele coloca a caridade e a humildade exatamente contrapostos ao orgulho e egoísmo. Na realidade, a caridade é o contraposto do egoísmo e a humildade é o contraposto do orgulho. Então, as duas maneiras mais eficazes que temos para combater o egoísmo e o orgulho é através da caridade e da humildade. E nós vemos que Jesus coloca isso em diversas ocasiões. Quando ele diz que são bem-aventurados os humildes, os pobres de espírito, quando diz que são bem-aventurados os que têm puro coração, os que são brandos e pacíficos, aqueles que são misericordiosos, eles têm como característica a humildade. E ele diz também, amai o vosso próximo como a ti mesmo, fazei aos outros o que queria que vos fizesse. Amai vossos inimigos, perdoai as ofensas, se quiserdes ser perdoados. Praticai o bem sem ostentação. Julgai a vós mesmos antes de julgardes os outros. A maior recomendação que ele nos dá, humildade e caridade, nesses ensinamentos que eu acabei de mostrar, ele mesmo dá o exemplo, ele é o maior exemplo de humildade e de caridade. E combate o orgulho e o egoísmo. Segundo o Evangelho, não é uma recomendação, ele coloca como condição exclusiva de salvação a caridade. Ou seja, objetivo de nossas vidas, para obtermos a felicidade. Qual é o mandamento maior de Jesus? O doutor da lei pergunta-lhe, qual é o grande mandamento da lei? Jesus responde, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E diz ainda, e aqui está o segundo, que é semelhante ao primeiro, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E sintetiza dizendo, toda a lei e os profetas se encontram contidos nesses dois mandamentos. Pois bem, então ele diz, amar a Deus e ao próximo. Na realidade, nós vamos ver que não é possível amar ao próximo sem amar a Deus. E não é possível amar a Deus sem amar o próximo. Todas as leis estão nesses dois mandamentos. Por quê? Porque tudo é derivado disso. Tudo que nos é recomendado está contida a aplicação, a execução da caridade, a aplicação do amor. Caridade, ela pode ser traduzida por amor, o verdadeiro amor. Então, segundo esse mandamento maior, a caridade e a humildade levam-nos à salvação, ao passo que o egoísmo e o orgulho levam-nos à perdição. Perdição, perda de tempo, porque aquele que é orgulhoso e egoísta, ele perde tempo na vida, porque um dia ele vai ter que deixar de se preocupar apenas consigo próprio e passar a preocupar-se com o que está à sua volta. Esses termos, então, demonstram esse princípio. Amarás a Deus sobre toda a tua alma. Amar acima de tudo, acima de qualquer coisa. E ele acrescenta a interpretação do amor de Deus ao próximo, mostrando para nós exatamente isso,
que é impossível amar a Deus sem amar ao próximo, e vice-versa. Amar a Deus significa amar ao próximo. Amar ao próximo significa amar a Deus. Então, tudo que nós viemos a fazer contra o próximo, na realidade é contra o próprio Deus que estamos fazendo. Nós não podemos, não é possível amar a Deus sem praticar a caridade. Aquele que ama a Deus necessariamente pratica a caridade. Naturalmente, para com o próximo. Então, todos os deveres que nós, seres humanos, temos, se reduzem nessa máxima. Fora da caridade não há salvação. Apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, ele fala sobre a necessidade da caridade, que foi musicalizada por um compositor brasileiro, e ele diz para nós: ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como bronze que soa e um símbolo que retine. Ainda quando eu tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé possível, até ao ponto de transportar montanhas, se eu não tiver caridade, nada sou. E quando houvesse distribuído todos os meus bens para alimentar os pobres e houvesse entregado meu corpo para ser queimado, se eu não tivesse caridade, tudo isso de nada serviria. A caridade é paciente, é branda, é benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária, nem precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida dos seus interesses, não se agasta, nem se azeda com coisa nenhuma. Não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas sim se rejubila com a verdade, tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, estas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem, mas dentre elas, a mais excelente é a caridade. Então veja que São Paulo, ele é muito feliz nessa mensagem que toca a todos, eu acredito, e coloca a caridade acima até da fé. Dentre as três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. Ela está acima da fé e da própria esperança. Ou seja, ele dá maior importância. É mais importante fazermos a caridade do que termos fé. A caridade, qualquer um pode praticar. Ela está ao alcance do ignorante, do sábio, do rico, do pobre. Qualquer crença que nós venhamos a ter, nós podemos e devemos praticar a caridade. Qualquer um pode praticar a caridade. Ela está ao alcance de todos nós. Muitos de nós conhecem o dogma: fora da igreja não há salvação. Esse dogma, ele exclui as pessoas que não fazem parte da igreja de serem salvas. E é possível conceder ou conceber um Deus que exclui seres de salvarem-se? Não é possível. Esse dogma, fora da igreja não há salvação, ela separa os filhos de Deus, porque aqueles que não possuem, não fazem parte da igreja, não poderão ser salvos. Ela não estimula o amor dessa forma. Alimenta o sectarismo, a separação entre as religiões. Despreza a igualdade, até no túmulo. Nós olhamos para essa foto aí. Dá para perceber, daí desses túmulos, quem é o rico, quem é o pobre? Quem é o branco, quem é o preto? Não dá para ver, né? Quem é o sábio, quem é o ignorante? Então, observa que o túmulo nivela toda a gente.
Se nós abrirmos um desses túmulos, nós vamos ver o quê? Ossada. Pela ossada não dá para perceber a origem. Percebem, meus irmãos? Então, nós temos que pensar nisso, na igualdade. Por quê? Se nós somos todos iguais, nós podemos fazer por qualquer um, sem distinção. Nós devemos nos preocupar com o não sectarismo. Já a máxima, fora da caridade não há salvação, ao contrário, ela consagra o princípio da igualdade. Porque, como eu disse, qualquer um pode praticá-la. Todos, independente de qualquer condição, até aquele entrevado numa cama, pode praticar a caridade. Porque a caridade não é apenas doar dinheiro, doar uma roupa. A caridade faz de nós irmãos. Ela mostra que nós somos irmãos verdadeiramente. Não importa como cada um venha adorar o Senhor, venha adorar a Deus, mas eles podem, pela prática da caridade, estenderem-se as mãos mutuamente e orar por eles próprios e pelos outros. Então, observa como que a caridade, a máxima, fora da caridade não há salvação, ela faz mais sentido. Por outro lado, fora da verdade não há salvação, também é equivalente ao dogma, fora da igreja não há salvação, porque igualmente é exclusivo. Existe alguma seita que não atribua para si o privilégio de detentora da verdade? O homem que se vangloria por saber que sabe mais que os outros, que detém o conhecimento, que detém todo o conhecimento, certo? Pois bem, a verdade absoluta, ela pertence a Deus, aos espíritos superiores. A história da humanidade está recheada de eventos, de episódios que demonstra que a verdade é relativa. Relativa ao tempo, relativa ao conhecimento. Nós todos sabemos que um dia a Terra foi plana e hoje ela é redonda. Um dia nós sabíamos que a Terra era o centro do universo. Hoje não, ela nem o centro do sistema solar é. Um dia foi verdade que a matéria era indivisível. Depois foi dito que o átomo era indivisível. E hoje, cada dia que passa, são descobertas novas partículas. Então, observe, meus irmãos, que a verdade é relativa. Ninguém pode dizer detentora da verdade, conhecedor da verdade absoluta. Porque a cada dia que passa, vem um novo conceito, vem um novo conhecimento que derruba uma verdade anterior. Só Deus conhece toda a verdade. Só os espíritos puros que estão juntos de Deus é que sabem dessa verdade. Nós um dia saberemos, no dia que nós nos purificarmos. Até lá, nós devemos nos contentar com verdades relativas. Existe um ditado que diz que o princípio da sabedoria é a dúvida. Então, nada de certezas. Allan Kardec, com essa máxima, inspirou Chico a dizer isso. Ele disse: se Allan Kardec tivesse escrito fora do espiritismo não há salvação, eu teria ido por outro caminho. Graças a Deus, ele escreveu fora da caridade, ou seja, fora do amor não há salvação. Essa carta de Paulo aos Coríntios, se forem procurar na Bíblia católica ou mesmo na protestante, vocês vão ver que eles aplicam a palavra amor no lugar da caridade. Na realidade, o amor e caridade são a mesma coisa. Só que a caridade, ela tem um sentido prático mais amplo que o amor. A caridade tem um sentido prático de ação para com o próximo. Ao passo que o amor, dependendo da consciência, pode ser apenas um sentido de contemplação. Mas não.
a palavra correta para que seja aplicada é caridade. Fora da caridade não há salvação. Todos nós que esperamos o futuro algo melhor, nós devemos pensar nisso. É lícito nós pensarmos, utilizarmos essa máxima, aplicarmos esse lema na nossa vida, com o interesse de obter benefícios futuros? Eu quero praticar a caridade porque eu quero ser salvo, eu não quero me perder. No Livro dos Espíritos existe uma pergunta que Kardec pergunta exatamente isso. Ele pergunta se é justo, se é lícito nós fazermos o bem esperando a felicidade futura. E os Espíritos lhe respondem, sabiamente, melhor que seja assim, de início. Por quê? É melhor fazer o bem por interesse do que não praticar o bem. Porém, à medida que o tempo passa, a prática do bem nos torna hábito e nós passaremos a fazer o bem pelo bem e não pelo interesse dos benefícios futuros. Então, aqueles de nós que já têm isso no íntimo, esse ímpeto de praticar o bem, que façam, e aqueles que ainda estão caminhando, que pensem nisso, pensem em transformar-se. Muita gente se transforma e fazem coisas que não são boas. Então, vamos nos transformar, vamos fazer coisas que são boas. A prática da caridade, como eu disse, não está em dar dinheiro, dar uma roupa, não. Ela pode significar dar o seu tempo, da sua atenção. Eu posso dedicar 1 hora da minha vida, da minha semana, nos voluntários do hospital para ir dar carinho aos doentes. Nós podemos nos unir a um grupo de solidariedade, como o Ninho da Mariazinha, e nos agruparmos a um dos grupos e praticarmos, doarmos nosso tempo. Deixarmos de pensar mal dos outros, deixar de pensar mal das situações. Isso é caridade. Vigiar o pensamento, vigiar a língua, evitar os comentários. Então, observe, meus irmãos, que a prática da caridade, ela, no dia a dia, ela pode ser feita a todo momento. Quantos de nós nos esbravejamos nas situações do dia a dia? Certo? Então, nas mínimas coisas, nós podemos praticar a caridade. Em resumo, prática da caridade é a não prática do mal. Ao passo que não praticar o mal não é suficiente. Nós temos que praticar o bem, ou seja, deixemos de praticar o mal para sobrar tempo para nós praticarmos o bem. Muito bem, então, meus amigos, eu espero que eu tenha alcançado a todos, aos anseios de todos, tendo conseguido tocar a todos e ter conseguido ser claro e objetivo no que eu me propus. Que Jesus nos abençoe e que nós possamos, nesse momento, começar a prática da caridade para conosco próprio. Porque fazer caridade consigo mesmo também é necessário. Então, nós nesse momento, nós vamos dedicar 2 ou 3 minutinhos para a caridade pessoal, para a caridade consigo próprio. Nós vamos, nesse momento, nos relaxarmos,